Olá, queridos, vamos lá? Estresse nas redes sociais. É um dos males que gerações passadas não enfrentaram, mas a nossa geração está enfrentando. Pessoas e mais pessoas, além de estresse, que gera várias, inúmeras doenças, elas estão ficando extremamente cansadas, aborrecidas e, como nós falamos, chegando ao ponto de adoecer, simplesmente por causa das redes sociais. Redes sociais é um campo fértil para as comparações, uma vez que você compara, você compete, para alimentar a inveja e tantas outras coisas que é muito prejudicial ao ser humano, à sua saúde emocional. E nós temos visto hoje, todo mundo tem acesso às redes sociais, às mídias, e eu quero deixar um conselho aqui, pelo menos para você poder se policiar ou evitar aí um estresse desnecessário, um desgaste desnecessário para você e para as pessoas que você está postando, porque nós não podemos ser ingênuos e pensar que nós estamos postando simplesmente para nós mesmos. Uma vez que você torna público, milhares e milhares de pessoas podem acessar isso pode viralizar e pode gerar um estrago ou pode fazer um bem para muita gente. Então segue lá, 3 dicas para você antes que você poste alguma coisa na internet ou torne público. Na realidade, isso não se aplica somente à internet, mas você pode aplicar isso em todo o contexto da sua vida, em tudo, em todo lugar, e acerca de tudo que você vai se expressar ou tornar público aquilo que está dentro do seu coração, na sua mente. O que você vai falar? É realmente relevante você falar isso? Você tem certeza? Você remoeu? Você pensou isso muito antes de tornar público? Porque o tolo fala sem pensar, mas o sábio, ele pondera, ele pensa, ele avalia muito bem antes dele falar. Então, você pensou o que você vai falar? Essa é a primeira dica. A segunda dica, o porquê que você vai falar isso. Isso é extremamente importante. Qual é o propósito? Você está querendo gerar o que com isso tudo? Tem pessoas que estão aí, nós estamos vendo muita gente, muitos líderes nessa nação, de todos os segmentos, lançando polêmicas, lançando assuntos que na realidade não precisavam ser tratados numa rede social, não deveriam ser tratados onde está sendo tratado. Por quê? Porque o propósito disso qual é? O propósito muitas vezes não é edificar nada, não é fazer o bem para as pessoas, mas, pelo contrário, talvez é uma questão de ego, uma questão de vaidade pessoal, uma questão de alcançar um público maior, de se tornar famoso, e enfim, são inúmeros quesitos que podem gerar essa publicação. Então, uma vez que você pensou o que falar, agora pense o porquê você vai falar. Se não for para edificar, se não for para fazer o bem, então avalie se realmente você quer fazer isso. E a terceira, o ambiente. O ambiente não é menos importante do que as duas últimas, as duas primeiras questões, o que e por quê. O ambiente é extremamente importante. Por quê? Eu vou explicar para você agora. Uma polêmica, por exemplo. Você lançar uma polêmica numa rede social, você nunca vai poder esgotar ela, você não vai poder explicar, você não vai poder ouvir o retorno das pessoas, porque uma vez que você lança um assunto, você deve se preocupar com a pessoa, ou você pensa de forma ingênua que todo mundo vai entender o que você está falando, querendo falar. As pessoas não conhecem você, não conhecem o seu coração. Então, como que nós vamos pensar dessa forma? Agora, é diferente, por exemplo, de você trazer um assunto polêmico numa sala de aula, numa roda de amigos, na sua família, numa mesa com algumas pessoas, a qual você vai poder lançar o assunto, ouvir o que as pessoas têm para falar e você vai poder tratar desse assunto. Hoje, lançar assuntos, tratar algo com pessoas é algo cirúrgico. Você tem que se responsabilizar por aquilo que você está falando. Tornou público? Agora aguenta, porque é muito fácil lidar com elogios, lidar com as curtidas que as pessoas, elas podem dar a você. Essa geração hoje, ela está adoecendo porque o que posta não é curtido.
Ela está adoecendo porque posta e as pessoas não estão gostando do que elas estão postando. Seja uma imagem, seja um vídeo, seja um áudio, seja uma mensagem por escrito. Mas nós precisamos avaliar o que eu estou postando, o porquê eu estou postando e o ambiente que eu estou postando. Nós precisamos escutem líderes, escute você que tem o hábito de fazer isso. Seja responsável. É como um cirurgião, você está fazendo algo de forma intencional. Agora, seja responsável com aquilo que você está fazendo. Se preocupe em edificar vidas, em fazer o bem em todo o tempo. Não se canse de fazer o bem. E se for preciso, use as redes sociais para isso. Mas, por favor, não use uma ferramenta dessa, simplesmente pensando em você. Isso, além de ser vaidade, egoísmo, é no mínimo também algo sensual, porque você está atraindo simplesmente para si, buscando a sua própria glória. No fundo, é a carne, é o nosso egoísmo, é a vaidade do ser humano, está em jogo, está gerindo todo esse pensamento, essa cultura dos nossos dias. Se preocupe como as pessoas estão recebendo o que você está postando, que elas aprendam, que elas recebam, mas recebam da melhor forma, um conteúdo inteligente e sábio, de alguém que pensa antes de falar. Depois de falar, nas mídias sociais não tem volta. Agora é preciso aguentar. E a última coisa, quando nós postamos algo desse tipo, nós precisamos cuidar para não generalizar pelo retorno de uma centena ou algumas pessoas, generalizar como se todo mundo fosse daquela forma ali que nós não estamos aprovando. Não, isso é um retorno de algo que você tornou público. Agora nós precisamos suportar. Tornou público? Suporte. Ou então, não torne público. Ou trate desse assunto que você acha importante num ambiente que seja propício para isso, um ambiente ideal para isso. Deus abençoe você. Lembre-se, 3 dicas. O que você vai postar, se é relevante, o porquê, o propósito, o que você vai querer gerar com isso e o ambiente, se esse realmente é o melhor lugar. Deus abençoe.